senhores deputados, senhoras deputadas, venho a essa tribuna, senhor presidente, porque quero deixar aqui registrado, quero tornar público o meu posicionamento e o meu ponto de vista, senhor presidente, acerca de todos esses acontecimentos que estão ocorrendo no nosso país, mais recentemente, envolvendo personagens da vida política nacional, a partir da chamada Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Quero dizer, senhor presidente, que eu não considero que este episódio seja um episódio qualquer, seja somente mais um fato que eventualmente envolva o nome de parlamentares ou de integrantes de governos, sejam eles estaduais, federais, com algum tipo de irregularidade. Eu acho, senhor presidente, que nós estamos diante de um fato de proporções muito maiores e que cabe ao Congresso Nacional, senhor presidente, enfrentar este tema com a radicalidade que ele merece. Confesso a Vossa Excelência que é difícil que as pessoas possam compreender a complexidade de tudo isso que está vindo a público. Ao que tudo indica, nós estamos diante da descoberta ou da revelação de uma organização criminosa com tentáculos, senhor presidente, em praticamente todas as esferas do Estado brasileiro. Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, governos estaduais, assembleias legislativas, órgãos de comunicação, há suspeitas e indícios de que esta organização criminosa tenha tentáculos, agentes, dentro de alguns dos principais órgãos de comunicação do Brasil e que, infelizmente, revelado especialmente por estes áudios, pelas informações da Polícia Federal, infelizmente, com parlamentares desta Casa e parlamentares do Senado Federal. Senhor presidente, nós não podemos tratar esta questão como uma questão menor. Os indícios, senhor presidente, de que nós estamos diante de uma organização que há vários anos atuava em favor do crime organizado, e não era, senhor presidente, uma ou outra ação, mas atuava de maneira articulada, a fim de representar, dentro do Congresso Nacional, mas também junto a ministérios, a órgãos da administração pública, e que tinham, inclusive, relações com alguns dos principais órgãos de comunicação do Brasil, que davam legitimidade para os seus interesses comerciais, montando operações da Polícia Federal para retirar do mercado concorrentes, articulando matérias da imprensa que pudessem ampliar ou reduzir a influência de outros grupos criminosos ou do seu grupo. É uma questão de uma gravidade que eu digo a Vossa Excelência, incomparável com qualquer outro episódio, principalmente neste período recente. E eu digo mais, senhor presidente, seria um grande equívoco se nós adotássemos um procedimento de querermos partidarizar esta discussão, como se lá no interior do Estado, um vereador, um líder partidário, alguém pudesse ser responsabilizado ou cobrado porque alguém do seu partido, infelizmente, apareceu
nestes áudios e nestes indícios e provas até agora revelados pela investigação da Polícia Federal. Nós estamos diante de uma organização que ela é muito maior do que isso. Não vamos transformar esse episódio, senhor presidente, em um episódio pré-eleitoral que possa eventualmente saciar a nossa vontade de cobrar uma postura ética desse todo aquele partido, porque isto é muito maior, senhor presidente. Os indícios são de que nós estamos diante de uma organização com um poder que somente uma comissão parlamentar mista desta casa será capaz de desvendar para a sociedade brasileira. Veja, senhor presidente, fala-se de 300 ligações para o fulano de tal, 200 ligações para o editor da revista tal. A sociedade brasileira tem o dever, e esta casa a obrigação, de tornar isso público, de revelar de maneira transparente e cristalina para a sociedade brasileira o subterrâneo disso que nós estamos assistindo, senhor presidente. Delegados da Polícia Federal, integrantes da Receita Federal, combinando com os criminosos nos aeroportos, os melhores momentos para chegarem com o contrabando, máquinas caça-níqueis, delegados da Polícia Federal combinando com os contraventores, operações, senadores e deputados combinando com os contraventores a melhor forma de fugirem da operação da Polícia Federal, a imprensa dando voz aos interesses de uma organização criminosa incrustada no Estado brasileiro, senhor presidente. Então eu venho a esta tribuna para reafirmar o meu ponto de vista. Nós precisamos ter a determinação política de instalarmos nesse país uma comissão parlamentar mista e que possa, sem receio, levar este assunto às suas últimas consequências. Qualquer outra atitude, senhor presidente, qualquer outra atitude por parte deste parlamento, neste momento, revelará um descompromisso ético com o momento, para concluir, senhor presidente, com o momento político e com a gravidade das questões que até agora vieram a público. E mais do que isso, nós conhecemos alguns áudios, nós conhecemos algumas informações, talvez inclusive vazadas de maneira seletiva. Nós precisamos ter o conhecimento do todo, para que possamos ter uma noção exata do tamanho e da força dessa organização criminosa e dos envolvimentos que tem, não só com o parlamento, mas com a máquina do Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público e setores da grande imprensa do nosso país. Então fica aqui o meu registro, a minha confiança que o nosso partido não abrirá mão de que esta CPMI seja instalada e que apoio a vontade e disposição do presidente Marco Maia de que efetivamente isso possa acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.